E em 1989, a Confederação Brasileira de Futebol resolveu promover um torneio que, fora do país, seu formato já era realizado há bastante tempo. Um torneio democrático que desse a oportunidade das melhores equipes de cada estado disputassem de forma igualitária com os demais. E assim nasceu a Copa do Brasil, e é sobre ela que vamos falar hoje. E a primeira edição da Copa do Brasil contou com 32 equipes, contando com 22 estados e seus campeões, e mais 10 vices do ano anterior, ou seja, de 1988. Ficando de fora os estados do Amapá, Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins. E os participantes da primeira Copa do Brasil foram os seguintes clubes: em Alagoas, o CSA; em Amazonas, o Rio Negro. Na Bahia, tivemos o Bahia como campeão de 88 e o Vitória vice-campeão. No Ceará, tivemos o Ferroviário campeão e o Fortaleza vice-campeão. No Distrito Federal, tivemos o Tiradentes campeão. E no Espírito Santo, o Ibiraçu. Em Goiás, o Atlético Goianiense como campeão e o Goiás como vice de 1988. E no Maranhão, tivemos o Sampaio Corrêa como campeão. Já no Mato Grosso, o Misto, e no Mato Grosso do Sul, o Operário. Já em Minas, tivemos como campeão o Atlético Mineiro e o Cruzeiro como seu vice. E no Pará, tivemos o Paysandu como campeão. Na Paraíba, o Botafogo da Paraíba. E no Paraná, o Atlético Paranaense como campeão de 88 e o Pinheiros como vice-campeão. E em Pernambuco, o Sport como campeão e o Náutico como vice. Já no Piauí, o Flamengo do Piauí como campeão. No Rio, tivemos o Vasco como campeão e o Flamengo como vice. E no Rio Grande do Norte, tivemos o América de Natal como campeão e representante daquele estado. Já no Rio Grande do Sul, tivemos o Grêmio campeão e o Internacional como vice. E em São Paulo, o Corinthians como campeão e o Guarani como vice. Já em Santa Catarina, tivemos o Avaí como campeão e o Blumenau como vice. E para encerrar, em Sergipe, tivemos o Confiança como campeão. E tendo isso posto, a primeira fase estava pronta e tendo seu início em 19 de julho de 1989. E tivemos o seu primeiro tento marcado num jogo na Gávea entre Flamengo e Paysandu. O primeiro jogo da Copa do Brasil. Gávea agitada na véspera da estreia. Júnior voltava após 5 anos na Itália. Quer dizer, eu passei uma férias um pouquinho longa de 5 anos, né? Já Bebeto negociava com o Vasco. Foi uma proposta muito boa, o Flamengo disse que não tem condições de cobrir. A nova competição entusiasmava o Galinho. Copiando uma coisa que dá certo na Europa e espero que ela seja bem motivada. No dia do jogo contra o Paysandu, a família de Zico em peso na Gávea. E olha o que aconteceu na hora do cara ou coroa. Peraí, mas eu ainda nem escolhi? Já foi escolhido. Não, mas como? Botei, Zico, calma. Não, mas eu... Zico, eu não posso esperar você na entrevista, Zico. Eu tenho um horário a cumprir. Vamos Quer lá. dizer que o senhor tem que vai começar o jogo sem eu ter tirado? Já foi feito, Zico. Tá bom, o Brasil tá muito bom dessa maneira. Vamos lá, Zico. Bom, com a bola rolando, o Zico deixou a moeda para lá e deu um belo passe para Alcindo marcar o primeiro gol da Copa do Brasil. O segundo saiu no cruzamento de Zinho para a cabeçada de Nando. Apesar da vitória, bronca da torcida pela saída de Bebeto. Um boneco representando o procurador do craque foi queimado e incendiou a Gávea, mas ninguém se feriu. Era a Copa do Brasil dando os primeiros passos para se tornar uma das competições mais importantes do país.
prosseguindo o campeonato, tivemos o CSA de Alagoas conseguindo um bom resultado no Beira-Rio contra o Internacional, empatando por 0-0, levando a decisão assim para Maceió. Enquanto os goianos levaram vantagem sobre os cearenses em Goiânia. Enquanto os potiguares não levaram a mesma sorte frente aos mineiros. E no duelo de leões deu o Leão do Barradão sobre o Leão da Ilha da Magia. E prosseguindo o campeonato, enquanto o Vasco fora de casa conseguiram um empate frente aos amazonenses com gols, o que lhe dava vantagem do empate por 0-0 usando o gol qualificado. Já o Bugre Campineiro derrotou o Flamengo do Piauí por 3-1, encaminhando bem a sua classificação. E no outro duelo de leões entre o Leão Cearense e o Leão Pernambucano deu empate em Fortaleza, o que deixava o Leão da Ilha mais perto da vaga, mas não podendo levar gols no jogo da volta, no Recife. E no jogo seguinte tivemos o Náutico levando vantagem sobre os paranaenses, conseguindo vencer o seu jogo nos aflitos por 1-0. Mas jogão de bola mesmo tivemos no Castelão em São Luís, entre Sampaio Correia e Corinthians. De novo, olha o levantamento, vamos ver como se comporta a zaga corintiana, olha a sobra, Ademir Lobo! Ele pegou uma bomba ali na meia-lua. Para Edmilson. Não saiu não, o bandeira não deu, tá valendo. O lance tá legal, olha o cruzamento, chega ali, olha a sobra do Orlando, vai bater pro gol! Raimundinho, pode sair, acertou a sobra do próprio Raimundo, olha o Sampaio, olha o perigo, caiu o Raimundinho, pênalti! Marca pênalti, Ney Andrade Nunes Maia, pênalti do Márcio, aos 16 minutos do segundo tempo, marca o som. 3-0 Sampaio Correia, Edmilson, 19 do segundo tempo, 3 para o Sampaio, 0 para o Corinthians aqui no Castelão. Olha o cruzamento, Dicão ajeitou para o Riza, para Dicão, bateu, gol! Corinthians, Dicão, 39, diminui, 3 para o Sampaio, 1 para o Corinthians no Caio Esperança. Mas realmente o Corinthians não jogou bem. Cruzamento do Mauro, outra vez o Papinha, perdeu o Viola, virou gol! Viola, 42-40, diminui no Castelão. Viola, foi um prêmio ao Viola, pelo jogo, pela partida, pelo... E assim a primeira rodada da primeira fase era concluída sem maiores zebras, a não ser pela derrota do Dragão Goiano para os Candangos no Distrito Federal. Mas os jogos de volta prometiam, a começar pelo jogo entre CSA e Internacional em Maceió. Vejamos. Levantou Luiz Carlos Vick, bola... Gol! Contra! Gol do Internacional! De cabeça, Luiz Carlos, o zagueiro desvia contra o próprio gol. Wilson saltou atrasado, 24 minutos do primeiro tempo, num cruzamento de Luiz Carlos Vinck, o capitão da direita. O desvio para dentro do gol do CSA. O Internacional começa na frente e é importante porque gol fora tem peso dobrado, tem peso 2, como no voto do comentarista na Rádio Gaúcha, Sérgio Boas, Inter 1-0. Luiz Carlos Vinck, o capitão, com qualidade no apoio, fez o cruzamento. Luiz Carlos Martins foi na jogada, mas quem desviou foi o zagueiro Luiz Carlos do CSA, marcando contra. Inter 1-0, é o Inter aqui em Maceió. 30º gol da Copa do Brasil. Com este resultado, o Inter passa a segunda etapa da Copa do Brasil. Recolheu Edmundo, lançou para Marcelo, não há impedimento, não dormiu no ponto para o Marcos. Marcelo entrou pela grande área, vai marcar, atenção, driblou o goleiro, soltou para Edmundo, vai marcar, não tem goleiro, aí Edmundo preparou, tira gol. Gol! Edmundo
Edmundo! Exatamente a 45 minutos o Internacional define a sua vitória. Edmundo, número 11, jogada espetacular iniciada pelo próprio Edmundo, que depois de Luiz Carlos Martins foi o melhor jogador do Internacional na partida também. Edmundo desencabula, manda pra dentro. Inter 2-0 em cima do Centro Esportivo Alagoano, Sérgio Boas. Demais o gol Internacional aqui em Maceió. Edmundo iniciou a jogada, encontrou o espaço, deu pro Marcelo, passou pelo Paulo Marcos, tirou o goleiro da jogada, veio Edmundo dentro da grande área, dominou com categoria na marca do pênalti de pé direito. Internacional classificado 2-0. Edmundo marca o primeiro gol com a camisa colorada. E assim o Internacional conseguira acalmar a sua exigente torcida, que acabara de perder o título do Brasileiro no ano anterior e o Campeonato Gaúcho de 89 para o seu arquirrival. Já o Náutico resistiu bravamente o Furacão e ficou no 0-0, ficando assim com a vaga diante o Atlético Paranaense. E enquanto isso, o Atlético Mineiro aplicava no América de Natal aquilo que seria a maior goleada da Copa do Brasil em Minas, passando assim de fase. Já o Avaí não teve a mesma sorte, mesmo vencendo o Vitória, acabou eliminado pelo Leão do Barradão. O placar de 1-0 não sendo suficiente para o Leão da Ilha da Magia. O outro leão também que passou para a fase seguinte foi o Leão da Ilha do Retiro, ao vencer o tricolor cearense por 1-0. Já no jogo da volta entre Corinthians e Sampaio Corrêa, a Bolívia querida do Maranhão acabou não resistindo à pressão corintiana, perdendo a vaga na falha do seu zagueiro no segundo gol do Timão em São Luís, no fim da partida, mostrando que o gol qualificado trazia um preço alto a pagar àqueles que sofriam. Sampaio Corrêa hoje à tarde por 1-0. O gol da vitória foi esse do estreante Fabinho. Veja de novo o gol de Fabinho, que garantiu a classificação do Corinthians. Outro que conseguira avançar graças ao gol qualificado era o Cruzeiro Mineiro, que no Almeidão conseguira um empate por 1-1 com o Belo Paraibano, frustrando assim a massa paraibana de João Pessoa. E para as oitavas de finais, muitas das equipes já aprenderam que uma falha boba poderia eliminá-la da competição. Tudo estava pronto para as oitavas de final. Goiás e Internacional abriram a segunda fase, empatando por 0-0 em Porto Alegre, repetindo o placar diante o CSA na fase anterior, deixando assim a equipe colorada mais confiante para conseguir novamente buscar o resultado fora de casa. Já o Timbu não saiu do empate por 1-1 com o Galo Mineiro. E o Vitória, no Joia da Princesa, ficou no 0-0 com o Vasco da Gama. Enquanto em São Paulo, no Brico de Ouro, Guarani e Sport ficaram no 1-1. Já o Flamengo do Rio não tomou conhecimento do Blumenau catarinense e venceu por 3-1 em Santa Catarina. E o Coringão, evitando passar o sufoco da fase anterior, aplicou 5-0 no Tiradentes Brasilienses, não deixando chance para a equipe candanga. Já a Raposa bateu o Bahia por 1-0 em Minas e o Grêmio não tomou conhecimento do misto do Mato Grosso e venceu por 5-0 no Mato Grosso, fazendo a equipe desistir do jogo da volta, assim alegando problemas de transportes e financeiro. O Imortal passou assim a terceira fase, com a desistência da equipe do Mato Grosso. Mas a segunda fase prosseguia, normalmente nos jogos de volta e com a surpresa do Esmeraldino para cima dos Colorados. Vejamos. Alegre, o Idemar levou pela direita e deu a Josué para marcar Goiás 1-0. O segundo gol do Goiás, uma falta que o Idemar cobrou com grande categoria. Goiás 2, Inter 0. O Idemar também iniciou a jogada do terceiro gol. Lançou para Túlio, que ajeitou e mandou a bomba. 3-0. No finalzinho, o Goiás ainda marcou mais um. Túlio leva, mas é Péricles por cobertura quem define o placar. Goiás 4, Inter.
Já no confronto entre Atlético Mineiro e Náutico não teve surpresa, Atlético Mineiro 3, Náutico 0. E mais outra surpresa estava guardada para o duelo no Rio entre Vasco e Vitória. Dentro de casa para o Vitória, Hugo, camisa 10, bate forte no canto esquerdo do goleiro Regis e abre o placar para o Vitória. Mas o Vasco vai atrás do prejuízo. Vivinho aproveita a falha de Bigu e empata o jogo em 1-1. Aos 39 do segundo tempo, Marquinhos engana a defesa do Vasco e chuta fechado para o gol. Placar final, Vitória 2, Vasco da Gama eliminado. E na Ilha do Retiro, o Leão mostrou mais uma vez a sua força, vencendo o Guarani, mostrando a competência do seu elenco e do técnico Nereu Pinheiro. O Timão, já quase classificado, perdeu para o Tiradentes em Brasília, deixando um pouco insatisfeita a sua torcida, que já não vivia um bom momento com a perca do estadual. Já o Bahia, mostrando a força do futebol baiano, derrotou o Cruzeiro por 2-0 e passou de fase. Vejamos. Olha o cruzamento, olha a cabeçada! É de João Marcelo para o Bahia. Paulo Robson se manda bem ali pela ponta esquerda. Faz o cruzamento, a bola passou! É gol do Bahia! É o segundo gol do Bahia! Já as quartas de finais do torneio começava quente, duelo entre as duas maiores torcidas do Brasil, de um lado Tele Santana pelo Flamengo e do outro Palhinha pelo Corinthians. Aí o lançamento fechado, Ronaldo vai nela, toca no gol! Zinho bate do mesmo jeito, no mesmo lugar. Gol! Já no outro duelo entre o atual campeão brasileiro, o Bahia, de René Simões, que enfrentaria o atual campeão gaúcho de Cláudio Duarte, o Bahia foi assim. E o Grêmio fez bonito em Salvador contra o Bahia. 2-0. O primeiro gol foi de Cuca. O segundo, de Kita. Sábado que vem, em Porto Alegre, o Grêmio pode perder de 1-0 e se classificar para as semifinais. No confronto nordestino, também o jogo pegou fogo, começando em Salvador, o confronto entre o Vitória de André Catimba e o Sport de Nereu Pinheiro. O Vitória venceu o Sport Recife por 1-0 em Feira de Santana. Com este gol de Beto. Agora o Vitória precisa apenas do empate no próximo sábado em Recife para passar às semifinais. No duelo entre Goiás e Atlético Mineiro em Goiânia, o Goiás de Carlos Gainetti foi com tudo para cima do Galo de Jair Pereira. Em Goiânia, o Goiás deu de 3-0 no Atlético Mineiro. Os gols que você está vendo aí foram de Wallace.
Josué. E Túlio. Sábado que vem o Goiás pode até perder de 2 gols de diferença em Belo Horizonte, que garante a classificação. E nos jogos da volta a rivalidade já estava implantada, tanto na imprensa, jogadores e torcida. O Corinthians de Palhinha fez um pacto de vitória para cima do Flamengo de Tele Santana e foi jogão. No Pacaembu, o Corinthians abriu o placar contra o Flamengo, gol olímpico de Neto, um golaço. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo tentou o empate. Acompanhe esse lance. A jogada começa com o Zico. A bola acaba lá pela ponta esquerda, onde aparece Leonardo. Repare o centro e a cabeçada de Zico. Com este gol, o Corinthians ficou na obrigação de chegar aos 4-1 para se classificar. Com ótimo futebol e muita torcida, o Corinthians chegou a 2-1 com um belo gol de Giba. Logo em seguida, Eduardo avançou pela meia esquerda e soltou a bomba. Outro golaço, 3-1, e a Fiel em êxtase. Aos 40 do segundo tempo, bela troca de passes do Corinthians e Neto marca 4-1. Delírio da Fiel com a classificação que parecia garantida. O Flamengo, regido por 2 veteranos, Zico e Júnior, não perdeu a calma e trocando passes chegou ao gol. Corinthians 4, Flamengo 2. O gol de Júnior, a 2 minutos do final do jogo, garantiu a classificação do Flamengo. Pois é, no fim passou o Flamengo com um gol qualificado. Já no duelo entre Grêmio e Bahia foi um jogo de menos sustos, deu Imortal com facilidade. A volta em Porto Alegre teve vitória gremista simples com este gol de Edinho, cobrando falta. Grêmio classificado 1, Bahia eliminado 0. Já em Minas, o Galo de Jair Pereira havia prometido a vaga, mas mesmo com a vitória e a supremacia dentro de campo, foram os goianos que avançaram de fase. Por 2-0 na segunda partida em Belo Horizonte, o Galo não conseguiu se classificar para a semifinal. Na Ilha do Retiro, o cenário de guerra estava armado. O leão local ia para o tudo ou nada para cima do leão do Barradão. E no final, mais uma vez, o leão da ilha rugiu mais alto. O Sport Recife vai ser o adversário do Goiás. O Sport eliminou a Vitória da Bahia, 2-0. O primeiro jogo é nesta quarta em Recife. O Sport ganhou na bola, mas os dirigentes perderam a cabeça. O juiz Oswaldo dos Santos não marca o pênalti na dividida do goleiro Robson com Barbosa do Sport. O juiz é pressionado pelos jogadores. Mas o presidente da Federação Pernambucana, Fred Oliveira, vai mais longe. Invade o campo, agride o juiz e fica discutindo com o bandeirinha. Um péssimo exemplo de Pernambuco para o Brasil. E chegamos às semifinais. Flamengo e Grêmio faziam o primeiro jogo no Rio. O Flamengo de Tele começa bem, abre 2-0 no placar. E quando tudo parecia encaminhado, o time gaúcho reage e diminui. E empata. E quase vira. Já no duelo entre Goiás e Sport no Serra Dourada, contando com sua torcida, os goianos foram para cima do Sport. Utilizando o único espaço que lhe restou em campo, as laterais, o Goiás chegou ao primeiro gol numa jogada de linha de fundo de Jorge Batata. Túlio completou sem piedade, Goiás 1-0.
A reação do Sport veio no final ainda do primeiro tempo. Numa boa tabela com Marcos Vinícius, Joécio chuta da entrada da área. A bola desvia no zagueiro e engana o goleiro Eduardo. Goiás 1, Sport agora também 1. O Sport já contava com empate no Serra Dourada, quando no final do jogo, Valdo, que acabara de entrar, desempatou para o Goiás num descuido da defesa do Sport. Goiás 2, Sport 1, o placar final. A vitória foi boa, mas o gol sofrido preocupou Carlos Gainetti. E mal sabia ele que estava certo em se preocupar. No jogo da volta, o tricolor gaúcho fez o Flamengo passar por uma de suas eliminações mais vexatórias de sua história, premiando o time gaúcho de Cláudio Duarte e castigando profundamente o futuro de Tele Santana na equipe rubro-negra. Alfinete tem espaço, vai avançando, chega no campo de ataque, levanta a bola pro Assis, de primeira rolou pro Cuca, gol! Cuca, no cantinho direito de Cantarelli, no passe de primeira do menino Assis. Levantou Assis, Paulo Egídio, gol! Baixinho, Paulo Egídio ficou ali, livre de marcação. 2-0 Grêmio. E olha o Grêmio chegando outra vez com Assis, bateu cruzado, olha a chance, tá lá! Gol! Almir, camisa 15. Outra grande jogada de Assis, pelo lado esquerdo. Paulo Egídio tem campo, pode avançar aqui pela ponta esquerda. Assis vai pelo meio, do outro lado Almir. Para ele o passe, tocou de primeira no meio pro Cuca, tentou encobrir, conseguiu, é gol! Gol! Lindo gol de Cuca! Na categoria! Deu um toque sutil por cobertura e meteu lá dentro o quarto do Grêmio. Paulo Egídio encarou Júnior, tem a chance nos pés, pode ser o quinto do Grêmio, atenção, Paulo Egídio, bonito corte, tocou, tá lá! Gol do Grêmio! Paulo Egídio! Sérgio Araújo. Saiu o tiro direto do Flamengo, gol! Renato pegou na veia, colocou no ângulo esquerdo do goleiro do Grêmio. Paulo Egídio, Cuca, tocou de volta para o Paulo Egídio, Assis espera ali no meio, preparou Paulo Egídio, cruzou, olha o Assis, olha o gol! Gol! Gol do Grêmio. O Assis fica livre dentro da pequena área. Aí foi só desviar no toque de cabeça para ganhar de Cantarelli. Grêmio 6, Flamengo 1. Já o Sport na ilha já sabia os ingredientes certos para passar de fase. Eram 25 mil rubro-negros numa tarde de sábado na Ilha do Retiro. Era uma só torcida, uma só esperança. A classificação do Sport para a final da Copa do Brasil. Eram 25 mil rubro-negros empurrando o time para cima do Goiás. O Sport foi um time maduro, jogava com muita paciência e muita aplicação em campo. Deixou a empolgação de lado, preferindo a cautela no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport encurralou o Goiás. Esperou a hora certa para atacar. Barbosa obrigava o goleiro Eduardo a fazer milagre. A bola assoviava raspando a trave do Goiás.
e foi com todo o furor da sua torcida, e aos 28 do segundo tempo a massa explodiu, classificando assim o Sport para mais uma final de campeonato nacional. Sport 1, Goiás 0. Mais uma vitória rubro-negra na Ilha do Retiro. Agora a decisão é com o Grêmio. O primeiro jogo é aqui no sábado. E uma coisa é certa, o Sport não se conforma em ser vice-campeão. Rafael, satisfeito com o vice da Copa do Brasil? Ou o Sport vai ser o campeão? Não estou satisfeito não. Por enquanto nós não ganhamos nada não. Eu acho que nós temos condições de ser campeões e vamos chegar. Respeitamos bastante a equipe do Grêmio. Sabemos que tem um potencial muito forte. Eu acho que o respeito também ao Sport é devido e merecido, né? Por onde o Sport chegou e por aquilo que o Sport fez. Nessa decisão, você vê o Grêmio melhor do que o Sport? Favorito? Pelo retrospecto que ele teve, que ele vem tendo no campeonato da Copa do Brasil? Não vejo não. Eu tenho o maior respeito por todos os clubes do futebol brasileiro, mas não vejo. Eu confio muito no grupo do Sport, de jogadores. E acho que, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. E finalmente chegamos à grande final da Copa do Brasil. A primeira edição prometia uma final eletrizante. E os torcedores do Sport estão orgulhosos para esse primeiro jogo. A nuvem é mesmo boa, é mesmo da fusaga. Sport, Sport, Sport. E a partida começa, e é tensa, e sem criatividade de ambas as partes, acaba de 0-0, frustrando assim a torcida leonina da ilha e deixando os gaúchos na expectativa. E para a grande final, os tricolores prepararam a festa, tanto no estádio como nas ruas de Porto Alegre. Mas todos eles sabiam que tinham pela frente um adversário valente. Alfinete não subiu não. Marcos Vinícius ajeitou no toquinho de cabeça para o Edson, chegou atrasado. Mas a bola ainda é do Sport. Era Luiz Eduardo de cabeça, Lino de primeira, Cuca vai se mandando para o campo de ataque, Nando abriu, recebeu bem aqui da direita. Marcado por 2. Conseguiu tocar para o Lino, enganou bem a marcação, olha a sobra com o Assis, bateu, gol! Abre o marcador do Olímpico. Aos 8h50, clamou uma falta. Mas o árbitro marca apenas o escanteio. Ayrton. Bateu com força, Mazzaropi. Gol do Sport. Mazzaropi tenta cortar, você revê o lance e acaba colocando a bola para dentro do gol. Empata o Sport. Aos 31 do primeiro tempo, numa falha de Mazzaropi. Raul. Repare bem, o único que não falhava nessa bola alta era o Mazzaropi, desde Recife, agora até ele. Mas mesmo com a falha do goleiro gremista, o time da casa buscou forças para conquistar a primeira Copa do Brasil. Risca todo o time gaúcho, levanta Luiz Eduardo, Lino não achou, Cuca emendou, gol! O segundo do Grêmio no Olímpico aos 6h30 do segundo tempo. A bola passa pelo Lino, mas não passa pelo Cuca, que enche o pé para vencer Rafael. Explode a galera. Grêmio 2, Sport 1 no começo do segundo tempo. O Betão do time do Sport, ele que vai para o Guarani de Campinas, acaba expulso no final desse jogo decisivo aqui em Porto Alegre. Quando apita Aragão, final de jogo, o Grêmio porto-alegrense é o campeão da primeira Copa do Brasil. Mais um título importante na história do time gaúcho. Grêmio, campeão
da Copa do Brasil. Festa em Porto Alegre. Festa no Olímpico. Paulo Lima. Então, capitão Edinho, mais uma vez colocando a faixa, né, Edinho? Mais uma vez, mostra que eu sou vencedor, gosto de levantar taça, gosto de jogar em time que disputa e que tem essa mentalidade de jogar pra frente, jogar pra ganhar o jogo. Edinho, capitão do Grêmio, Grêmio fazendo a festa. Edinho que veio aqui pro Sul, que veio vestir a camisa do Grêmio e que conquista assim o seu segundo título pelo time gaúcho. Campeão gaúcho e agora campeão da Copa do Brasil. Parabéns, Grêmio de Futebol Porto Alegrense.